A Senhora do Solar. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho pelo Espírito Antônio Carlos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Capítulo 10. Mudança. Bom dia, Sofia. Cumprimentou uma enfermeira. Como passou a noite? Já tomou seu café da manhã? Sofia. Meu Deus. A enfermeira pegou na mão de Noeli e constatou que estava fria, não sentiu a pulsação. Rápida, foi em busca do médico, encontrou Dr. Daniel, e os dois se aproximaram do leito onde estava Noeli. O médico auscultou-a. Ela faleceu. Era previsto. Morreu tranquila. A senhora, por favor, tome as providências, pediu o médico à enfermeira. Sem alarde, para não assustar as outras enfermas, os dois saíram da sala. As providências foram tomadas, tiraram o corpo sem vida de Noeli do quarto, levaram para o local próprio, colocaram a roupa dela, providenciaram um caixão simples, avisaram ao padre e a algumas vizinhas e, numa urna mortuária, foi levada para o cemitério. A notícia se espalhou, de que Noeli dera seus bonitos cabelos e pedira flores em troca. As vizinhas foram ao velório e levaram flores. Até os moradores do outro lado da rua foram, levaram as flores que tinham em casa e pegaram as do solar. Dr. Andrade, assim que chegou ao hospital, soube do falecimento de Noeli. Ela acreditava que a vida continua. Que esta continuidade seja, para ela, de muita paz, desejou o médico. Dona Roseli, a senhora está terminando seu plantão, não é? Perguntou Dr. Andrade. Poderia me fazer um favor? Compre, para mim, um ramalhete de rosas e leve ao velório. Não poderei, até à noite, sair do hospital, tenho um parto e uma cirurgia. Quero dar flores a Noeli. O senhor se afeiçoou a ela, conversava com a enferma. Comprarei para o senhor as flores e as levarei ao cemitério. Obrigado. Antero de Andrade sentiu falta de conversar com Noeli e se entristeceu com seu falecimento. Distraiu-se com o trabalho, naquele dia teve muito o que fazer. Padre Ambrósio organizou tudo, e o velório foi enfeitado de flores. Sofia parece estar sorrindo. Morreu quietinha como viveu. Queria algumas flores e tem muitas. O dia está tão bonito. Sofia morreu num dia lindo. Sua expressão está tranquila. Ela sorri. Foram muitos os comentários, não houve choro. Padre Ambrósio deu a bênção, e o enterro foi à tarde. Depois de 3 dias chovendo, o dia estava lindo. Hortência, com as vizinhas, foram ao solar e pegaram tudo o que lhes podia ser útil, móveis, utensílios de cozinha, a cama e as poucas verduras e legumes da horta. Ficarão somente esses quadros feios e os livros, disse Hortência. Agora a prefeitura pode desmanchar esta casa. Hortência fechou a casa e deixou a chave onde Noeli escondia. Acabaram os nossos remédios, exclamou, sentida, uma vizinha. Algumas daquelas mulheres pobres, que, por anos, por qualquer dor, recebiam auxílio, sentiram pena de si mesmas, ficariam sem os remédios da estranha. Noeli acordou, abriu os olhos devagar. Sonhei com flores, muitas flores. Falou baixinho. Olhou para o lado e viu seus cabelos. Mexeu com os pés e puxou o lençol, viu os sadios. Continuo sonhando. Nunca sonhei desta maneira. Bom dia. Como está se sentindo, Noeli? Uma moça vestida de branco a cumprimentou. Estou bem, obrigada. Acordei. Estou me sentindo diferente, respondeu Noeli, preferindo não dizer, estranha. Você dormiu por 3 dias. Acordou e está bem, não é mesmo? Dormi, acordei e continuo sonhando? Por que acha que está sonhando? Perguntou a moça. Meus cabelos, cortei-os, Noeli passou a mão pelos cabelos, meus pés estão iguais, e não sinto falta de ar. Penso que posso me levantar e pular. Pois então, faça-o. Levante-se e pule. Noeli sorriu, levantou-se do leito com facilidade e percebeu que estava com uma camisola muito bonita e limpinha. Olhou para os pés, estavam realmente sadios, as pernas, do mesmo tamanho, estava esbelta, e enxergava perfeitamente. Pulou umas 3 vezes. Riu. Tomara que demore para acordar. Exclamou. Noeli,
disse a moça, fico contente por estar se sentindo bem, mas você não está dormindo. Não, perguntou Noeli, parando de pular. O que está acontecendo então? Tem pessoas aí fora querendo vê-la, para lhe dar as boas-vindas. Vou pedir para que entrem. Noeli, surpresa, viu suas avó e mãe. Que sonho perfeito! Meu Deus! Vovó, mamãe! Abraçou-as e recebeu muitos beijos. Mamãe, não quero acordar. Você está acordada, minha querida, disse Violeta. Você desencarnou. Não me importo de acordar cansada, não depois deste sonho. Meu bem, falou Maria, preste atenção, você não está dormindo nem sonhando. As senhoras estão bem? Tudo certo? Perguntou Noeli, não prestando atenção no que estava lhe sendo dito. Agora vou me deitar de novo, dormir para acordar. Amo as duas. Deitou-se no leito, acomodou-se. Maria e Violeta sorriram. Noeli fechou os olhos e sentiu dormir. Acordou horas mais tarde. Abriu os olhos, observou onde estava. Sinto-me acordada e no local do meu sonho. Estou com meus cabelos e pés sadios, encontrei-me com vovó e mamãe e, desta vez, foi diferente, elas estavam como eu ou eu como elas. Será que estou no além? Levantou-se devagar e andou pelo quarto. Caminho com facilidade, respiro normalmente, não estou sentindo nenhuma dor. Será que desencarnei? Boa tarde. Como? Desencarnei? Noeli interrompeu a moça que entrara. Sim, minha querida, você mudou de plano. No plano físico, não mudei de casa, vivi a vida toda no solar. Agora mudei. Fez uma grande e boa mudança. Está entre amigos. Logo sua avó e mãe virão vê-la. Noeli ficou andando pelo aposento, sentia prazer em caminhar e seu tornozelo não doer. Logo, Maria e Violeta entraram no quarto. Vovó, mamãe, entendi, meu corpo físico morreu, e estou no além. Sim, minha neta, disse Maria, você fez uma mudança, está agora entre nós. Quero saber de muitas coisas, disse Noeli. E vovô Nieto? Antonieto, respondeu Maria, há tempos reencarnou, está bem. E meus tios? Seus filhos? Os dois desencarnaram jovens e atualmente estão revestidos do corpo carnal. Visito-os sempre que posso. Mamãe, quem é meu pai? A senhora sabe? Pietro, respondeu Violeta em voz baixa. Foi o senhor Pietro quem me estuprou. Ele era obsediado, estava perturbado, mas não teve justificativa para seu ato maldoso. Ele sabia, como também Dona Eleodora. Pietro foi para a Índia, entrou num mosteiro, se livrou da obsessão, contraiu uma febre e desencarnou. No momento, está reencarnado na Índia. Por que estou com meus cabelos? Por que estou sadia? Perguntou a recém-desencarnada. Suas deficiências, respondeu Maria, foram do seu corpo carnal. Seu espírito se tornou sadio pela resignação. Com que sofreu? Deu às suas bonecas que gostava e desapegou até de seus cabelos, que são tão lindos. Fez uma boa ação ao doá-los. Eles são seus. Seu perispírito é sadio e harmonioso, logo bonito. Você está com os dentes sadios, corada e com seus cabelos longos. Vovó, Noeli quis saber, Antônio, que desencarnou na área, fora, na encarnação passada, o Sr. Tomás. Você está muito curiosa. Sim, minha neta, Antônio foi Tomás. Pudemos socorrê-lo, e ele tem se esforçado para aprender aqui no plano espiritual e ser útil. Será que tem como eu ler os livros de Allan Kardec? Perguntou Noeli. Não somente ler, mas fazer parte de um grupo de estudo, respondeu Maria. Pensando que você iria querer isso, decidi levá-la depois ao grupo que está estudando o livro dos médiuns. Você irá gostar. Você deixará o hospital, informou Violeta, está nesta ala somente para se recuperar. Irá para nossa casa. A recém-desencarnada se entusiasmou, não sabia se ria ou chorava de emoção, era muita alegria morar com a avó e a mãe novamente, preferiu rir e o fez, trocou-se, colocou uma roupa bonita. Esta roupa é meu presente, exclamou Maria, é linda. Saíram do hospital, atravessaram a rua, andaram alguns quarteirões.
Noeli não se cansou ao caminhar, olhava tudo encantada, as ruas eram arborizadas e limpíssimas. Chegaram à casa onde moravam Maria e Violeta. Esta casa é também sua e venha conhecer seu quarto, Maria puxou-a pela mão. Noeli, entusiasmada, conheceu a casa, achou-a linda. Como são lindas as flores aqui! Exclamou. Depois de ver tudo, conheceu os outros moradores, tomou um caldo que achou muito saboroso e foi dormir. No outro dia, andou pela casa, pelo jardim. Ainda dormia muito, 8 horas, a avó ou a mãe lhe fazia companhia. 3 dias se passaram. Maria a levou para conhecer a colônia. Nunca vi uma cidade tão linda assim. Tudo tão limpinho. À noite falou Maria, vou levá-la para o curso. Um grupo de 30 pessoas estuda o livro dos médiuns. Estou ansiosa por esse estudo. Foram Maria, Violeta e Noeli à escola, onde, numa sala, o grupo se reunia. Todos estavam com um livro na mão. Noeli ganhou um exemplar. O instrutor pediu para abrirem no capítulo 13, Psicografia. Sônia, uma participante, leu o primeiro parágrafo e comentou. Quem quisesse falar levantava a mão e podia fazer perguntas. Assim, foram lidos e comentados vários parágrafos. Noeli prestou atenção e gostou demais da aula. Vou ler este livro e grifar o que não tiver entendido para depois perguntar ao instrutor. Pena eu não ter começado com o grupo. Não faz mal, quando iniciarem outro, o farei novamente. Vou amar este estudo. Vovó, fui de fato Noeli? Sim, minha querida. Reencarnamos muitas vezes. Vivemos ora no plano espiritual, ora no físico. Errei muito como Senhora do Solar. Noeli suspirou sentida e lembranças vieram à sua mente. Viu-se como Noeli pequena, era pobre, e sua mãe, prostituta. Ela viajou com a tia, que era severa e mal-humorada. Foi para um país distante, com costumes diferentes. A tia arrumou um casamento que, na opinião dela, era vantajoso. Noeli nunca amou Tomás nem a filha. Para se entreter, teve amantes e acabou por fazer abortos. Erros, explicou Maria, normalmente nos dão alguma forma de prazer. É a porta larga. Porém, os erros, pela lei, têm retornos que nos levam a sofrer. Pela dor, vem o arrependimento e a vontade de acertar. Errar é fácil, mas as consequências não. Ao reencarnar, normalmente pensamos em dominar este condicionamento, não errar mais, mas, para muitos de nós, vencer esta prova é difícil. Somos atraídos a voltar, no plano físico, para afetos ou, infelizmente, a nos ligar pelos maus sentimentos àqueles de quem não gostamos. Também pode ser que retornemos a lugares, como você fez. Vovó, mamãe, já estivemos juntas em outras vidas. Amamo-nos tanto. Violeta e eu, sim, respondeu Maria, mas, com você, somente nos encontramos no solar, tivemos muito pouco contato. De fato, nos amamos muito. O importante é isso, aprendermos a amar a todos. Minha desencarnação como Noeli foi muito diferente desta minha última. Estou gostando tanto de estar aqui. Ainda mais que não estou preocupada com ninguém, com nada. Eu me preocupei muito com você, contou Violeta. Estar aqui e pensar em você lá me deixava triste. Porém, compreendi que nossa separação era necessária e temporária. Como é ruim desencarnar desarmonizada. Estou me lembrando de que sofri muito quando deixei o corpo físico na minha encarnação em que fui a Senhora do Solar. Infelizmente, você transmitiu ao físico, ao reencarnar, essa desarmonização, explicou Maria. Acho que tive medo de ser bonita, exclamou Noeli. Será que, se tivesse sido bonita, teria vivido como vivi? Ser linda poderia ter sido empecilho para ter feito o que fiz. A beleza física é uma prova. Pode ser, respondeu Maria. Eu não me preocupei com este aspecto. Fui bonita encarnada e não me fez diferença. Se você achar que ser bonita é uma dificuldade, a beleza pode ser prova para você. Penso, minha querida, que não terá dificuldades para vencer esta prova, isto se você achar que tem de passar por ela. Mas, no momento, há muito o que fazer e aprender aqui. Deve ficar alguns anos no plano espiritual para depois pensar em reencarnar.
Sinto que terei de passar por essa prova e sinto vontade de me testar. Ela pode ser adiada, afirmou Maria. Noeli percebeu que ali todos trabalhavam e, dias depois, indagou a sua avó. O que a senhora faz, vovó? Trabalho junto aos encarnados, auxiliando-os. Ajudava você a fazer os remédios. Minha neta, quando encarnada, tentei ser útil fazendo os remédios. Vi a graça dentro de mim. Todos nós devemos potencializar a graça que recebemos. Primeiro, ver esta graça, senti-la, potencializá-la e, com ela, fazer o que nos compete, auxiliar a outros com amor. Tento ajudar pessoas doentes. Tudo é energia, doenças também o são. Existem pessoas que, por muitos motivos, aprenderam a ajudar outras pessoas a se curar, seja por orações, imposição das mãos e outras maneiras, porque sabem usar a força do amor para iluminar as enfermidades alheias. Doam energias salutares que enfraquecem e até exterminam a energia doente. Você, quando fazia seus remédios, queria sanar a dor do outro, conseguia, foram muitos sofrimentos amenizados. Espero, Noeli, que você, agora desencarnada, venha aprender comigo e, juntas, continuaremos a suavizar dores. Quero, sim, vovó, ajudá-la. Estou me sentindo bem, vejo todos trabalharem e desejo aprender. E mamãe, o que faz? Violeta está aprendendo, frequenta a escola, aprendeu a ler, a escrever e também a ser útil. Trabalha numa enfermaria, no hospital. Doentes, aqui? Perguntou Noeli admirada. Para desencarnar e se sentir saudável, para ter seu perispírito sadio, é necessário estar bem espiritualmente. Ter sofrido resignada, como você, para a doença ficar somente no corpo físico. Fazia 9 dias que Noeli estava na colônia. À tarde, ela pegou um livro para ler. Quero aprender a trabalhar, a ser útil, e ler é uma forma de aprender. Será que João Luiz já leu o livro dos médiuns? Onde ele está que não o vi ainda? Por que ele não veio me visitar? Esforçou-se para se concentrar na leitura, porém ficou pensando no amigo afilhado. No outro dia, cedo, quando viu sua avó, quis saber dos amigos. Vovó, gostaria de saber do senhor Danilo e da dona Olga. Olga foi socorrida assim que desencarnou. A atitude do marido, companheiro de tantos anos, ajudou-a. Danilo queria que a esposa ficasse bem e que não se preocupasse com ele e com os filhos. Olga ficou entre nós e tentou ficar bem, como o marido queria. E foram muitas as pessoas gratas que desejaram auxiliar Danilo. Ele desencarnou entre amigos espirituais, foi socorrido e se reencontrou com Olga. Estão juntos e bem, estudam e aprendem a viver desencarnados para serem úteis. Logo que for possível, levou-a para visitá-los. Gostaria de revê-los e agradecê-los novamente. Vovó, e João Luiz? Por que não o vi ainda? Ele ficou como eu, sadio e com todos os dentes. Ele está alto? João Luiz esteve conosco, mas não está mais. O que aconteceu? Perguntou Noeli. Ele saiu sem permissão e foi para a crosta, para perto de encarnados. Como isso é possível? Temos o nosso livre-arbítrio, respondeu Maria. Uma pessoa, ao desencarnar, é socorrida por merecimento e pode ser auxiliada em muitos lugares, mas ficar nestes abrigos depende de ela querer ou não. Alguns, embora gostando, não ficam. E aí, o que acontece? Não estando preparados para ficar perto de encarneados, normalmente se perturbam, podendo até adoecer, complicam a vida deles e a de quem ficam perto. Mas para onde João Luiz foi? Não foi ao solar, não o vi. Ao circo, será que quis se vingar dos maus tratos? Não, esclareceu Maria, ele não foi ao circo em que trabalhou. Seu perdão foi sincero, se quisesse se vingar, não teria sido trazido para esta colônia. Ódio e desejo de vingança são sentimentos incompatíveis para receber socorro. Vovó, me explique o que aconteceu com meu afilhado, por favor, pediu a recém-desencarnada. Socorremos João Luiz no hospital. Porque, ferido, você e Danilo o levaram para lá. Desligamos seu espírito da matéria morta e o trouxemos conosco. Bem-humorado, ficou contente por estar se sentindo bem. Veio para cá, para esta nossa moradia.
Nós o ajudamos a mudar seu aspecto. A deficiência era física. Ele ficou alto, sua fisionomia se suavizou. Estava bem. Pegou para ler os livros de Allan Kardec. Então, seu afilhado fez um pedido, queria visitar Grada. O amor dele, esclareceu Noeli. E aí, vovó, ele pôde revê-la. Ele teve permissão, um instrutor o acompanharia nessa visita. Grácia estava numa cidade distante, em outro país, num circo. João Luís se entusiasmou, não via a hora de ir. Porém, retornou da visita muito triste, contou para mim e Violeta que encontrou Grácia levando uma vida muito difícil. Tinha 3 filhos, não trabalhava mais como artista, mas na bilheteria, os filhos eram rebeldes e não a respeitavam. O marido era sócio do circo, tinha uma amante jovem e humilhava Grácia. Ela estava doente e não fazia um tratamento adequado. Por uns 2 dias ele falou sobre ela, contou também que o instrutor que o acompanhara forçara-o a voltar. Numa manhã, ao sair para trabalhar, ele me disse: Vó Maria, quando for possível, diga a Noeli que estou bem. Obrigado por tudo. Ao voltar à tarde, Violeta me contou que João Luís saíra, fora embora. Deixou um bilhete agradecendo e comunicando que ia se ausentar. Fui atrás dele e o encontrei perto de Grada. Tentei convencê-lo a voltar, expliquei que ele, sem preparo e permissão, iria logo se perturbar e que ninguém ajuda sem saber. Dei o exemplo de que uma pessoa, não sabendo costurar, por mais que tenha vontade, não fará um vestido. Para costurá-lo, é necessário saber. Seu afilhado me escutou calado e depois me disse: Vou ficar aqui e seja o que Deus quiser. Voltei sozinha para a colônia, e ele ficou. Isso acontece muito? Quis Noeli saber. De desencarnado não ficar aqui e voltar para perto de encarnados. Aqui é tão bonito, harmonioso. Como pode alguém querer sair deste local? Os motivos são muitos, respondeu Maria. Muitos se sentem presos ao que julgavam ser deles, as coisas materiais. Erroneamente, sentiam que possuíam e não que administravam temporariamente. Outros sentem-se ligados àqueles que amam. E outros, por motivos específicos, como João Luís, querem ficar ao lado das pessoas que amam. Não tem também aqueles que querem se vingar? Perguntou Noeli. Sim, mas estes nem podem ser socorridos. Respondi a você sobre os que são socorridos e não ficam, voltam a lugares onde estão seus afetos ou objetos. Minha neta, para ser socorrido e estar numa colônia ou em postos de socorro, é necessário merecer. Muitos imprudentes, ao desencarnar, não podem ser auxiliados porque não se afinam com estes locais de amor. Há muitas moradas na casa do Pai, são muitos os locais onde um desencarnado pode estar. Somos atraídos para lugares afins. Uma pessoa que não agiu corretamente, que fez maldades, não pode estar aqui, nem aqueles que não perdoaram, porque quem não perdoa não é perdoado. Lembro-me de algumas coisas de minha reencarnação anterior, a minha mudança de plano foi bem diferente desta última. Fiz maldades, não fui perdoada por alguns. Precisei sofrer para pedir perdão. Graças a Deus que esta foi diferente. Isto é sinal de que você sofreu, aprendeu, esforçou-se e se melhorou. Queria ajudar meu afilhado. Por favor, vovó, me leve até ele, talvez consiga convencê-lo a voltar. Vou pedir permissão. Maria saiu e voltou logo depois. Posso acompanhá-la para que visite João Luís. Iremos de aeróbus, um veículo que usamos no plano espiritual para nos locomover. Poderíamos ir volitando, mas preferi usar este veículo para que possa conhecê-lo. Vamos. Obrigada, vovó, quero muito mesmo conversar com meu afilhado. Noeli admirou-se com a viagem. Foram 12 moradores da colônia para a crosta. Vamos ficar 5 horas, informou Maria. Se conseguir convencê-lo, é tempo suficiente. O veículo parou num local. Aqui é um posto de socorro, Maria continuou elucidando. Agora vamos volitar. Pegue em minha mão. Não tenha medo. Não sinto medo, vovó, confio na senhora. Não estou assustada, mas admirada. Tudo é fantástico, emocionante. Segurando firme a mão da avó, as duas se locomoveram, Noeli sentiu como se voasse.
Logo viram um circo. A lona grande e colorida ocupava um espaço numa cidade de porte médio. A movimentação no local era muita, os artistas ensaiavam. Logo as duas o viram. Ele estava ao lado de uma mulher, que reconheceram como Grácia. Os dois estavam tristes. Noeli observou seu amigo. João Luís estava muito diferente, deveria estar com 1,40 m, mais do que quando estava encarnado e tinha 90 centímetros, suas feições estavam modificadas. João Luís, explicou Maria, está voltando a ter a deficiência, isto porque está se perturbando. Era previsto. Normalmente, desencarnados que saem sem permissão e aqueles que ficam a vagar se perturbam e passam a pensar que estão ainda encarnados. Vá conversar com ele, estarei por perto mas seu afilhado não irá me ver, é melhor assim. Vou ajudá-la. Ao se aproximar, as duas repararam na encarnada. Grácia estava apreensiva, preocupada, com certeza passava por dificuldades. Ela tinha expressões bonitas, mas estava envelhecida e com o peso acima do normal. João Luís chamou Noeli. Como vai, amigo? Ele olhou para ela, observando-a, depois indagou, conheço você? A filha de Violeta entendeu que ele não a reconhecera por estar se perturbando, conforme Maria lhe explicara. Não se lembra de mim? Sou Noeli, sua madrinha e amiga. Noeli, não sei. De onde a conheço? Posso sentar ao seu lado? Noeli sentou-se perto dele. Você não se lembra do solar, da horta, dos remédios? Do solar, a casa grande do meu tio Tomás e de sua fogosa esposa. Minhas lembranças estão confusas. Vejo o solar em ruínas e lembro dos remédios. Eu ajudava alguém a fazê-los. Mas quem é você? Noeli ou Noeli? Maria, que estava ao lado da neta, falou baixinho. Não fale do passado. Faça-o recordar somente da última encarnação, de vocês dois na casa. João Luís, sou Noeli, sua madrinha, você morou comigo na casa grande onde fazíamos remédios para as pessoas doentes. Gostava de fazer remédios. Você não poderia me ajudar a fazer um para a tristeza. Grada está tão triste. O marido dela tem uma amante, uma artista jovem. Seus 3 filhos estão com problemas, e ela está doente e cansada. Vou fazer um para ela, falou Noeli. Você não está se lembrando de mim. Lembro-me de seus cabelos, são bonitos. Você está diferente. Você também está diferente, exclamou Noeli. Eu, não sei. João Luís, preste atenção. Recorde-se, pediu ela. Noeli viu Maria dar um passe no seu afilhado. Ele a olhou e, de repente, a reconheceu e exclamou contente, Noeli. Sofia, estranha, madrinha, você aqui? Desencarnei, meu afilhado, meu corpo morreu como o seu. Fui amparada e me preocupei com você, que saiu do abrigo sem autorização. Grada passa por dificuldades, vim ajudá-la. Somente ajuda quem sabe. Você, não sabendo, pode atrapalhá-la. Não quero atrapalhá-la. Conte-me, como você morreu? Como está? Meu coração parou, respondeu Noeli. Estava internada no hospital. Fui socorrida, estou com mamãe e vovó. Gostei demais da colônia e estou contente. Quis revê-lo e me contaram que você saiu da colônia para ficar com Grácia. João Luís, por mais que a ame, não deve interferir na vida dela. Todos nós temos nossas lições para serem feitas. Você, ficando ao lado dela sem ter conhecimentos, pode obsediá-la, sugar suas energias e prejudicá-la. Lembra da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Você quer se tornar um obsessor? De jeito nenhum. Você acredita, madrinha, que posso prejudicá-la? Sim, tenho certeza. Você, para não se alimentar mais, para não sentir fome, precisa saber como fazê-lo. Noeli repetia o que Maria lhe dizia. Então, agora, para se sentir alimentado, você suga as energias de Grácia, piorando seu estado. Você sofreu e sabe que eu sofri também. Todos nós passamos por dificuldades, não queira fazer a lição para sua amada, não dará certo, porque é ela que necessita passar por estas dificuldades. Não deve ficar perto dela, porque você, não sabendo ajudar, atrapalha. Volte comigo, por favor.
Estou achando que você tem razão. Estou abaixando, diminuindo de tamanho, e minha fisionomia também está mudando. Voltarei a ser anão? Podemos mudar. O corpo que usamos agora, o perispírito, é modificável. A sua deficiência e a minha eram do corpo físico. Olhe para meus pés, estão sadios. Porém, se você se perturbar, talvez volte a sentir a deficiência do seu corpo e pode, sim, voltar a ter aspecto de um anão. Vim buscá-lo. Volte comigo, meu afilhado. Vamos estudar juntos os livros de Allan Kardec. Desejamos tanto isto. Quando estiver apto, se desejar, pode pedir para vir ajudá-la. Aí será diferente, auxiliará realmente. Acho que tem razão, João Luís suspirou. Grácia tem se queixado de que está mais fraca e triste. Vou com você. Maria se fez visível para ele. Vó Maria, ajude Grácia por mim, por favor. Suplicou João Luís, abraçando-a. Vou ajudá-la. Maria deu passes em Grácia, que suspirou aliviada e exclamou baixinho. Graças a Deus estou me sentindo melhor. Vou trabalhar. Levantou-se e foi para outro local. João Luís a olhou tristonho. Não quero prejudicá-la, madrinha. Eu a amo, eu sei. Se é para sua tranquilidade, João Luís, disse Maria, vou levá-los à colônia, depois voltarei e tentarei ajudá-la. Obrigado, vó Maria, muito obrigado. Maria os abraçou e foram para o local onde esperariam pelo aeróbus para voltarem à colônia. Chegando, madrinha e afilhado se sentaram num canto e conversaram, um contou ao outro como sentiram a desencarnação. Falou João Luís, ao ser ferido, senti uma forte dor no peito, pensei que tivesse desmaiado, mas desencarnei, dormi para acordar me sentindo bem. Logo desconfiei que havia mudado de plano. Vó Maria e tia Violeta me auxiliaram e, sentindo-me bem, meu aspecto foi mudando, fiquei alto e bonito. Quis rever Grácia. Depois de tê-la visto, desejei ficar com ela e saí escondido da colônia. Será que não posso mesmo ficar com ela? Não, meu amigo, por agora não, respondeu Noeli. Estou com sono. Vou cochilar um pouquinho. João Luís colocou a cabeça nos ombros de sua madrinha e dormiu. Eu o adormeci, falou Maria, para que ele não sentisse mais vontade de voltar ao circo, para perto de Grácia. Vamos levá-lo dormindo. Maria colocou-o numa maca. No horário marcado, o veículo chegou, acomodaram-se e voltaram à colônia. Capítulo 11. A colônia. João Luís acordou disposto, e Noeli se propôs a ajudá-lo, a ficar em sua companhia incentivando-o a permanecer na colônia. Estudavam, liam juntos, passeavam pela cidade do plano espiritual. Os dois se encantaram com o lugar. O que admiro aqui é que todos são bondosos ou estão se esforçando para ser, comentou João Luís. O que mais admiro é a limpeza. Ninguém suja, joga nada no chão, cuidam de tudo como se fosse deles. Todos cultivam flores, árvores, respeitam a natureza. As colônias serão, no futuro, imitadas pelos encarnados, comentou João Luís. Quando isso ocorrer, as cidades do plano físico serão lindas, moradias ideais. Ela tentava de todas as maneiras distrair o amigo, não queria que ele saísse novamente, porque, como Maria havia lhe dito, não teriam mais permissão para buscá-lo. Se ele saísse escondido, só seria socorrido de novo se pedisse, se rogasse por isso e, provavelmente, iria para outro local, para um posto de socorro. Os dois conversavam muito. Você já prestou atenção, comentou João Luís, que, dependendo do interesse de quem está aqui, existe uma atividade que mais lhe chama a atenção. Você admira as plantas. Leonice, que mora conosco, as escolas, ela, entusiasmada, fala dos ensinos que se pode obter no plano espiritual. Vó Maria se entusiasma com o trabalho que se pode fazer junto a encarnados. Soledade fala com entusiasmo de como é administrada a colônia. Maria das Dores, no seu tempo livre, vai à biblioteca e está sempre com um livro na mão. Tenho visto jovens entusiasmados com os aparelhos que dispõe esta cidade. Sandro gosta da eletricidade, diz que irá pedir para trabalhar nesta área para aprender, pretende, reencarnado, dedicar-se a esta tarefa. Vi,
ontem, um grupo que estuda e pesquisa remédios para sanar doenças. Isto é maravilhoso! Exclamou Noeli. Penso que se as colônias fossem descritas por vários moradores, cada um destacaria a parte que mais lhe interessa. E você, meu amigo, de que mais gosta? No momento, tenho um objetivo: aprender para trabalhar com encarnados. Penso em estudar depois, se isto for possível, tudo sobre agronomia. Quero muito que, na minha próxima encarnação, possa dar valor aos alimentos que terra produz. Podia ter feito isto e não fiz. Também gosto de música, penso em aprender a tocar um instrumento. Você sabia, madrinha, que me chamei João Luiz na minha encarnação anterior a esta? Foi coincidência você me dar este nome ou foi instruída? Foi o primeiro nome que veio à minha mente naquele dia, respondeu ela. Quando parei na estrada, fui para o antigo solar como que atraído por um ímã. Esperava encontrar o luxo de outrora. Tudo passa mesmo. Você me ajudou muito me deixando ficar, lá foi o meu lar. Como João Luiz, no passado, ia ao solar como visita. Você se recordou de mim? Antes de você chegar ao solar, respondeu Noeli, tive uma visão comigo como Noeli e com João Luiz, vi os dois discutindo na escada. Na discussão, caí e desencarnei. Que mudança de plano aquela a minha! Fiquei no corpo morto não querendo abandoná-lo até na hora do enterro, depois fiquei obsediando, com muita raiva, Noeli, até que desafetos, inimigos que eu fizera, levaram-me para o umbral. Sofri, arrependi-me, pedi auxílio, fui socorrido e logo após reencarnei. Você se lembrava de tudo o que lhe aconteceu em sua existência passada? Noeli quis saber. O obsessor que me atormentava quando estava no circo me falava sempre do que fizera. Nasci numa família de posses financeiras, meu pai era fazendeiro, proprietário de muitas terras. Era bonito, abusei muito de tudo, gastei muito dinheiro, tanto que quis casar com Eleodora para ficar com o que ela herdara. Não tive escrúpulos em ser amante da esposa do meu tio. De fato, fiz mesmo tudo de que me lembrei, não respeitei ninguém, estuprei, maltratei, usei de minha condição social, do dinheiro e de minha beleza para dominar e infelicitar pessoas. Encontrei, atrás de um dos quadros da sala, em um dos que vendeu, uma carta que pertencera ao Sr. Tomasi que dizia que talvez você fosse filho dele. Sabia disto, afirmou João Luiz. Minha mãe me contara e dissera que talvez isto me fosse útil, mas me afirmou que não era verdade. Não é justificativa, mas minha família, naquela época, não era honesta. Foi uma existência de que me recordo com muita tristeza. No solar, também tive lances de lembranças do passado, do orgulhoso João Luiz. Mas, com receio, não falei nada, temi sua reação, que você me mandasse embora. Também não comentei muito sobre minhas lembranças pelo mesmo motivo, senti medo de você não me perdoar, de querer se vingar, de ficar magoado comigo. No passado, não quis que caísse da escada e desencarnasse, no presente não queria que fosse embora. Por isso não falei. Que bom! Exclamou ele. Aproveitamos a oportunidade, nos reconciliamos e aprendemos a nos amar como irmãos. Sou grato a Deus por isto. Deveríamos ter comentado nossas recordações, trocado informações. Falar do passado? Acho que agimos certo. O passado não se muda, e é o presente a face importante. Nossa vivência no solar já é passado. Passado recente, concordou Noeli. Talvez este deva ser comentado, mas o da encarnação anterior a esta, com tantos erros, é melhor que fique mesmo no passado. Se recordamos, é porque há motivos. Foi uma oportunidade de aprendizado. O erro faz o errado se desarmonizar e, para ter harmonia, ou é pelo amor, fazendo o bem, ou pela dor. Sofremos, mas também fizemos o bem, principalmente você. Esta nossa encarnação foi de grande aprendizado. Soubemos por que sofremos. Muitos sofrem sem saber. O importante é não se revoltar e aprender. O presente para mim é que tem importância. Meu presente é de alegria e de aprendizado. Quero aprender muito, decidiu João Luiz. Conversei com o instrutor do curso dos estudos dos livros de Allan Kardec, ele me afirmou que podemos escolher no que trabalhar e onde.
Já escolhi. Vou, assim que possível, fazer parte de um grupo de socorristas que trabalham auxiliando encarnados. Farei parte de uma equipe de um posto de socorro no país onde está o circo de Grada. Neste posto de auxílio, trabalharei determinadas horas por dia, terei tempo para visitá-la e ajudá-la quando necessário. Você se lembra muito de seu passado. Grácia com certeza é amiga, espírito querido. Já viverão juntos? Noeli quis saber. Recordei-me pouco de minhas outras encarnações. É melhor assim, não fui santo em nenhuma. Grácia e eu já estivemos juntos, encarnados e desencarnados. Eu a amo e fui amado, mas sinto que não procedemos bem. Quando fui o João Luiz e errei muito, não nos encontramos. Não sei se Grácia ainda me ama. Ela não recorda o passado. Esqueceu-se, como a maioria das pessoas, por completo de suas outras encarnações e talvez nem desencarnada se recorde. Muitas lembranças podem ser perturbadoras. Quando estive ao seu lado no mês passado, tentei fazê-la se lembrar de mim no circo, ela não se lembrou, pelo menos não senti. Não sei ainda ouvir pensamentos, mas vou aprender. Não falaram mais do passado, tinham suas lembranças. Erraram, harmonizaram-se pela dor e pelo bem que fizeram. Noeli concluiu que foram uma bênção as recordações que teve quando encarnado e que a fizeram entender que tudo o que passara fora um aprendizado. Resolveu não pensar mais no passado, porque é no momento atual que decidimos nosso futuro. Planejou para, no futuro, ser útil e aprender muito. João Luiz passou a dormir pouco. Madrinha, você é dorminhoca. Gosto de dormir, ela se defendia. Vamos ao curso de volitação, convidou João Luiz, depois ao de nutrição, e após irei aprender o idioma do país em que planejo trabalhar. Faço os cursos dos livros de Kardec e amo estudá-los. Não vejo a hora que comece o que ensina a trabalhar junto a encarnados. Agora estou aguardando Vó Maria, ela foi visitar Grada e me dará notícias. João Luiz estava inquieto e, assim que viu Maria, indagou. Como está Grácia? Tirei os 2 obsessores que estavam prejudicando o marido dela. Sem estas energias negativas, ele está mais calmo e a tem tratado bem. Os filhos dela também estão mais tranquilos, e Grada melhorou de saúde. Graças a Deus. Obrigado, Vó Maria, agradeceu João Luiz. Com o objetivo definido, João Luiz aprendeu a volitar bem antes que Noeli, entusiasmado, fazia exercícios em casa para aprender a se nutrir, lia muito, aprendeu o idioma que queria e foi fazer o curso de como ajudar encarnados. Maria o levou para visitar Grácia, desta vez ele voltou contente e comentou com sua madrinha. Ajuda realmente o desencarnado que sabe. Vó Maria auxiliou mesmo Grácia, ela está mais sadia, não briga mais, os filhos melhoraram a rebeldia, e ela não se importa com a traição do marido, que começa a enjoar da amante. Você quer mesmo trabalhar nesse posto de socorro somente para poder ver Grácia? Noeli quis saber. Quando retornei para cá, ao ser trazido por você, pensava isto, depois, ao estudar, compreendi que tudo o que fazemos tem que ser realizado com amor. Será uma grande experiência trabalhar com uma equipe de auxílio. Também quero me melhorar, direcionar meus sentimentos para o bem, irei aprender a amar Grácia como irmã. Noeli estudava muito e ia 4 horas diárias com a mãe nas enfermarias do hospital da colônia. No começo, até chorava, com pena dos abrigados. Depois compreendeu que dó sem ação não serve para nada. Assim, orava antes e depois e, com carinho, ajudava Violeta a cuidar dos que voltavam ao plano espiritual enfermos da alma. Muitos ali sentiam a dor do remorso. Limpava-os, dava água, alimentos e palavras de consolo e amor. Enquanto João Luiz estava entusiasmado, Noeli começou a se inquietar e acabou se queixando à sua avó. Gosto muito deste lugar. A colônia é simplesmente encantadora. Todos aqui estão empenhados em ajudar a ensinar e já fiz muitos amigos. Embora tudo para mim esteja perfeito, estou me sentindo inquieta. Sinto que me pedem ajuda. No hospital tento fazer tudo direitinho. Lá eles não me pedem nada, mas sim a mamãe, que há tempos trabalha ali. Será que estou me confundindo? Por que estou sentindo isto?
Noeli, sabe que minha tarefa é ajudar pessoas que estão na crosta. Quando encarnada, fazia os remédios com desejo de sanar dores. Nem vis, um desencarnado meu amigo, que quando vestiu o corpo físico foi médico, me orientava, depois que mudei para o além, começamos a trabalhar juntos. Vovó, Noeli interrompeu-a, ao ouvi-la falar em médico, lembrei-me do Dr. Andrade. Ele foi muito gentil comigo no hospital. Pense nele, no Dr. Andrade, pediu Maria. Nossa! Veio à minha mente que ele pediu para uma enfermeira comprar flores, rosas vermelhas e levar ao meu velório. Que delicadeza! Não entendo. Por que ele fez isto? Você quis flores no seu velório. Não quis nada, interrompeu ela novamente. Só achava triste velório sem flores. Quando deu os cabelos para Mariana fazer uma peruca, pediu flores. O que eu fiz? Não as queria realmente. Coitadas das flores que enfeitam velórios. Flores devem enfeitar a vida. Lembre que a vida é una. Pense, minha neta, no Dr. Andrade, pediu Maria. Estou pensando. Vejo-o agora com nitidez. Não o está reconhecendo? Perguntou a avó. Ele se parece com alguém. Com quem? Diga, vovó. Este médico se chama Antero de Andrade. Ele é o Antero? Noeli admirou-se. O Antero de quem gostei. Incrível! Vovó, eu contei a ele do meu amor. Que vergonha! Vergonha nenhuma! Exclamou Maria. Estava ao seu lado aquele dia. Antero a reconheceu, admirou-a por sua vida e pelas suas atitudes. Contaram a ele que você fazia remédios e que havia doado seus belos cabelos. Eu a intuí a contar, escutá-la foi uma lição para ele. Dr. Andrade é um bom médico, boa pessoa, marido e pai. Com o conhecimento deste episódio, espero que continue sendo um profissional humano e amoroso. Não era para ele saber. Foi uma brincadeira, exclamou Noeli. Antero, desde que a viu, achou seus cabelos bonitos. Já tinha achado no passado. Vovó, Antero e eu já tínhamos nos encontrado? Perguntou Noeli. Você, como Noeli, teve muitos amantes. Antero, em sua existência passada, foi um jovem romântico que gostava muito de ler, seu sonho era estudar, mas não pôde porque sua família não tinha condições. Todos na localidade conheciam a Senhora do Solar, e Antero, que tinha outro nome, apaixonou-se por você e a vigiava de longe. Sabendo que quase todas as manhãs ia cavalgar, ele a seguiu até que um dia você conversou com ele e... Noeli se lembrou. Vestia-me apuradamente para cavalgar, às vezes meu marido me acompanhava, mas, na maioria destes passeios, ia sozinha e me encontrava com amantes. Antero sabia destes encontros porque há tempos me seguia. Numa manhã, conversei com ele, achei-o interessante e, no terceiro encontro, tornamo-nos amantes. Foi, para mim, divertimento, mas Antero se apaixonou perdidamente. Encontramo-nos por 6 meses. Aí engravidei, não sabia quem era o pai. Estava, nessa época, interessadíssima em João Luiz. Resolvi abortar e, por isso, não cavalgar por uns tempos. Enjoada do jovem amante, de Antero, terminei com ele, que chorou. Não me importei com seu sofrimento. Com os 2 problemas resolvidos, livrei-me do amante e da criança que esperava, dediquei-me ao sobrinho do meu marido. Soube que Antero adoeceu e, meses depois, faleceu. Antero, continuou Maria contando, sofreu muito, ele admirava demais seus cabelos, romântico, passou a se alimentar pouco e adoeceu, não lutou pela vida e desencarnou. Foi socorrido, estudou no plano espiritual e reencarnou com o propósito de amar a vida encarnada, estudar medicina e cuidar de doentes. Ele tem conseguido, está cumprindo o que planejou. Quando Antero a viu na praça, admirou seus cabelos, achou-os lindos e, nestes anos, quando se lembrava de você, se recordava de seus cabelos. Ao escutá-la no hospital falar de seu amor, sentiu remorso pela brincadeira, ele aprendeu a lição de não abusar de sentimentos. Realmente, ele não pensara que, por um encontro, você fosse amá-lo. Espero que eu também tenha aprendido a lição de não abusar de sentimentos alheios. Exclamou Noeli. Penso, concluiu Maria, que, quando começamos a amar uns aos outros, não abusamos mais de sentimentos.
Você, como Noeli, não amou ninguém de verdade, talvez tenha gostado mais de João Luís. Queria se divertir, foi irresponsável, muitos a amaram, Tomás era apaixonado, e alguns amantes, como Antero, sofreram por amá-la e com seu desprezo. Tive muitos amores antes e, nesta última encarnação, nenhum. Resgatei, sofri como fiz sofrer. Exclamou Noeli. Foi uma lição importante para você. Será que aprendi mesmo? Tenho certeza de que sim, afirmou Maria. Porém, se duvidar terá que passar por uma prova. Vovó, talvez eu tenha de ser bonita na minha próxima encarnação. A beleza desperta interesse, terei de lidar com ela sendo generosa, não iludindo ninguém. Mas quero tanto, quando encarnada, ter um amor, casar e ter filhos. Como gostaria de ser mãe. Noeli, você está aqui como recém-desencarnada, tem muito o que aprender no plano espiritual. Uma coisa afirmo, você resgatou pela dor seus erros do passado, aprendeu a lição e fez o bem, isto foi muito importante. Vovó, a senhora ia me contar sobre Nenvis, com quem trabalha. Fale sobre sua tarefa, pediu Noeli. Nenvis me ajudava, quando estava encarnada, a fazer os remédios. Naquela época, sem médicos na cidade, os pobres não tinham com quem se consultar, e eram poucas as pessoas que podiam comprar remédios, foi de muita importância nosso trabalho. Quando desencarnei, fui socorrida, aprendi muitas coisas e continuei com Nenvis auxiliando encarnados. Assim, pude estar com você e Violeta. Este meu amigo ama muito a medicina, estudou quando esteve no plano físico e se aperfeiçoou desencarnado. Somos espíritos amigos e afins. Amamos o que fazemos. Como é este trabalho? Ajudam a todos? Noeli quis saber. A pessoa que pede torna-se receptiva para receber. Ajudamos atualmente aqueles que são receptivos. Estamos com muito trabalho. Vovó, tenho sonhado com flores, às vezes até acordada parece que as sinto. Sei que aqui na colônia se cultivam muitas plantas, temos até nosso pequeno jardim. Esta sensação é diferente, não entendo, parece que as flores são minhas. E tenho sentido pedidos, parece que me pedem auxílio. Não estou compreendendo e tenho receio de me perturbar. Você não corre este risco, não se perturbará, afirmou Maria. Vou lhe contar o que está acontecendo. Como já lhe disse, você, ao falar que gostaria de ter flores no seu velório, recebeu muitas, não só da mãe da Mariana como dos vizinhos e fregueses. Seu velório foi florido. Mariana melhorou muito e se tornou sadia, a doença desapareceu. Ela, a família e depois todos na cidade acharam que foi por causa da peruca, de seus cabelos, e começaram a lhe pedir ajuda. Nenvis, amigos e eu temos trabalhado em auxílio aos que pedem. Vovó, será que entendi direito? Perguntou Noeli. As pessoas têm pedido coisas a mim, mas é a senhora e Nenvis que as tem ajudado, e elas pensam que sou eu. Que auxílio prestam? Tentamos ajudar em tudo e temos conseguido atender muitos dos pedidos. O importante é o fazer. Muitas equipes do plano espiritual trabalham incansavelmente, amorosamente, atendendo em nome de Deus, Jesus, Maria e muitos santos. A obra é de quem a faz. Somos donos dos nossos atos. É um prazer, para mim e para Nenvis, atender pessoas em seu nome. Muitas pessoas têm ido ao cemitério levar flores ao seu túmulo e pedem graças. Graças estas que são trabalho de vocês. Sim, concordou Maria. Penso que tenho de ir à crosta para ver isto, não é? Dedique-se, no momento, ao estudo, depois a levarei para ver o que fazemos, Nenvis, Carlos, Clara, Leocárcio e eu. Aprenderá conosco esta forma de trabalhar, de auxiliar, porque eles têm pedido a você. Não posso ir agora, indagou Noeli. Quero que aprenda a volitar com segurança, a se alimentar nutrindo-se do ar, do sol, da natureza. Depois, estamos aguardando o Padre Ambrósio desencarnar, ele está adoentado e logo retornará ao plano espiritual. Ele poderá ser socorrido, não é? Noeli quis saber. Sim, Padre Ambrósio tem merecimento para ser socorrido. Muitos amigos o esperam. É boa pessoa, exerceu o sacerdócio tentando ser justo e fez caridades. Vovó, o que faço quando sentir os pedidos?
Pense em Deus, ore e faça como João Luís, tenha um objetivo, estude, aprenda para que, assim que for possível, esteja conosco para ajudar quem lhe pede, aconselhou Maria. Vovó, Mariana estava com câncer, por enquanto, no plano físico, não se cura esta doença. Como ela sarou? Primeiro, ela se fez muito receptiva, segundo, a medicina que temos no plano espiritual é muito mais evoluída. Aqui já sabemos como curar o câncer. Desencarnados estudam, pesquisam aqui, reencarnam, estudam, pesquisam e remédios vão surgindo, penso que logo muitos doentes de câncer vão sarar, até que todos vão se curar. Aí surgem outras doenças, lamentou a filha de Violeta. Doenças existirão até que todos entendam que o amor é o mais importante. Porque espírito que ama não erra mais e se torna sadio, então espírito sadio, corpo são. Com certeza isto ocorrerá no futuro. Progredimos, exclamou Maria, vou estudar bastante. Passou a acompanhar João Luís nos cursos. Estudou bastante e, no estudo em que se aprende a auxiliar encarnados, os dois compreenderam que ninguém pode interferir na vida de outra pessoa, nem ser babá nem fazer a lição que compete ao encarnado fazer. Ajudar com sabedoria requer muito cuidado. Padre Ambrósio desencarnou e, 8 dias depois, Noeli e João Luís foram visitá-lo. Meu afilhado, que surpresa agradável! Exclamou Padre Ambrósio. Conversaram por minutos. Estava doente, contou o sacerdote, fui piorando. Dr. Daniel me internou no hospital, desencarnei com muita falta de ar e dores no peito. Aqui estou bem. Não estranhou não estar no céu? Perguntou João Luís. Aqui não é o céu? Claro que é. Sempre pensei que o céu fosse a continuação da vida, agradável para as pessoas que cumpriram suas obrigações. O senhor tem razão, aqui é o céu, concordou João Luís. Espero que não seja de descanso eterno, desejou Padre Ambrósio. Não gosto de ficar à toa. Prepare-se então, aqui tem muito o que fazer, João Luís riu. Foi uma visita agradável. Noeli continuou sentindo as flores e os pedidos. Quando completou 8 meses que fizera sua mudança de plano, Maria lhe disse: prepare-se, minha neta, irá comigo para a crosta e nos ajudará a atender os pedidos que fazem a você. Trabalhará conosco. Pensei em ficar na colônia por vários anos, amo tanto este lugar. Poderá voltar sempre que for possível. Ficará conosco num posto de socorro que foi construído sobre o hospital. Lá terá o seu cantinho. João Luís quer trabalhar com encarnados e sou eu quem vou. Lamentou Noeli. Logo ele poderá ir também. Não tenha receio, estará comigo e aprenderá muito. O estudo se concretiza quando colocamos o que aprendemos em prática. Noeli se despediu dos moradores da casa, avisou nos cursos que fazia que se ausentaria e abraçou João Luís, prometendo que se veriam sempre que possível. Seu quarto continuaria à sua espera para abrigá-la quando viesse à colônia. Vou sentir falta de tudo isso, pensou. De ver o céu nesta tonalidade de azul, da noite, das estrelas, das plantas e das pessoas que residem aqui. Partiu com sua avó. Capítulo 12. Aprendendo a ajudar. Noeli volitou com Maria. Foi uma sensação muito agradável. Perto da crosta, volitaram devagar. Aproximaram-se da cidade onde viverão o período encarnadas e onde trabalhariam. Que sensação diferente ver a cidade daqui de cima! Exclamou Noeli. Vou levá-la para dar um passeio pela cidade. Veja a igreja, a praça, mostrou Maria. Vovó, gostaria de rever o solar, pediu a neta. Ali está. Ao ver o solar, Noeli se assustou. A notícia da desapropriação se espalhou, explicou Maria. Com certeza, este fato ocorrerá e, sabendo disto, as pessoas vieram aqui e tiraram o que podia ser útil para elas. Foram tirando as portas, as telas do galinheiro, cercas, telhas e tijolos. Não é bom que estas coisas tenham tido utilidade? Sim, é. E os quadros e os livros? Quis Noeli saber. Os quadros foram tirados e guardados porque a prefeitura tem planos de fazer um museu e, quando isto ocorrer, os colocarão nele. Alguns livros foram doados à escola, e outros, guardados. Noeli observou o antigo solar.
Era tudo ruína, destelhado, paredes desmanchadas, de cima via a escada e os pisos. Vovó tem razão, pensou ela, foi bom o material desta casa ter sido reutilizado. Este solar antes era um luxo, depois, uma moradia simples, e agora, ruína. Precisamos ter cuidado para não deixar isto acontecer com nossas vidas. E agora, vovó, aonde vamos? Perguntou Noeli. Ao posto de socorro, onde será sua moradia por algum tempo. Maria, de mãos dadas com a neta, rumou para o hospital. A recém-chegada se admirou. O hospital conhecido dos encarnados estava sendo ampliado, era bonito de se ver de cima a construção do prédio onde abrigavam os enfermos. Vejo os hospitais como lugares que aliviam dores, falou Noeli. Observe a construção acima da do plano físico. Noeli observou admirada, viu uma construção como se via nas colônias. Como se fosse o andar superior, viu uma construção muito bonita. Foi na entrada desta construção que as duas desceram. Vamos entrar, convidou Maria. Veja como faço. Coloco a mão neste visor, e a porta se abre. Por que isto, vovó? Infelizmente, respondeu Maria, não existem no planeta Terra somente os bem-intencionados. Participando da nossa equipe, você verá muitas diferenças entre os seres humanos. Temos irmãos que, imprudentemente, preferem outro tipo de vida. Os postos de socorro, os locais que abrigam os bons e aqueles que estão sendo auxiliados, ainda necessitam de ter proteção porque, por muitos motivos, desencarnados que desconhecem o amor tentam invadir. Que motivos são estes? Perguntou Noeli curiosa. Muitos querem bagunçar, outros vêm aqui em busca de desafetos que estão abrigados recebendo auxílio, há também os que vêm por curiosidade e outros se incomodam com as tarefas dos bons. Não quero que se assuste, ao trabalhar ajudando encarnados, deparamo-nos com a heterogeneidade, pessoas boas e outras nem tanto. Vemos muitos desencarnados e, entre estes, uns perturbados, outros que querem se vingar e alguns imprudentemente maus. Venha conhecer esta casa de amor. Noeli entrou e reparou na limpeza e na simplicidade, fato que lhe chamava a atenção, pois sempre gostou de tudo limpo. Aqui é o hall de entrada, falou Maria. A recém-chegada observou curiosa. O espaço era pequeno, havia somente uma escrivaninha com 2 poltronas. Na parede do lado direito tinha um quadro, e na da esquerda, outro. Neste quadro, Maria mostrou o da direita, estão os nomes de todos os tarefeiros da casa, deste lado, o dos abrigados. Isto é para saber com facilidade quem trabalha e quem está hospedado neste posto. Vovó, é fácil encontrar alguém no plano espiritual? Perguntou Noeli. Se o desencarnado quer ser encontrado, é fácil. O plano espiritual é imenso e são inúmeros os locais para onde um sobrevivente do corpo físico pode ir ou ficar. Encontrar um desencarnado perturbado é mais difícil. Estes quadros facilitam estes encontros. Maria abriu uma porta e se defrontaram com um corredor, mostrou a primeira porta. Aqui é o refeitório. Mesmo você não se alimentando, talvez depois de muito trabalho, possa sentir fome. Nesta sala, os trabalhadores podem se servir de alimentos que vêm da colônia, e também os abrigados em fase de recuperação tomam suas refeições. Noeli observou tudo. Na sala, havia várias mesas e muitas cadeiras. Voltaram ao corredor. Nesta parte, Maria abriu uma outra porta, estão os nossos cantinhos. Depararam-se com uma sala grande com várias poltronas. Aqui descansamos, informou Maria, ouvimos música, por este aparelho, sabemos notícias do plano espiritual e algumas, as mais importantes, do plano físico. O grupo de tarefeiros se reúne aqui para conversar e trocar experiências. Ali temos alguns quartos. Reservei um para você. Na nossa equipe, somente Leocárcio, às vezes, ainda dorme. Não tenho quarto, guardo alguns pertences na nossa casa na colônia, outros, deixo aqui num armário. Passaram por um corredor, e Maria abriu uma porta. Este é o seu espaço. Noeli defrontou-se com um quarto pequeno. Continha uma cama, um armário, uma escrivaninha e 2 cadeiras. Que bonito! Vou gostar daqui. Vamos conhecer o restante do posto, convidou a avó.
Voltaram à sala e lá estavam duas senhoras, que lhe foram apresentadas. Lúcia e Maiara são tarefeiras da casa, deste posto de socorro Raio do Sol, explicou Maria. Abraçaram-se, e ambas desejaram à recém-chegada uma boa estadia. Maria conduziu a neta novamente para o corredor. Seguindo pelo corredor, estão as enfermarias. À esquerda, os quartos das desencarnadas femininas, os da direita abrigam os do sexo masculino. Vamos entrar na primeira ala, nesta estão as que se encontram melhores, uma parte delas irá para a colônia, algumas reencarnarão, outras ficarão conosco como auxiliares e, assim que aprenderem a ser úteis, se tornarão tarefeiras. Maria abriu a porta, entraram. Uma socorrista veio cumprimentá-las. Esta é Marcília, uma trabalhadora incansável da casa, falou Maria. Marcília abraçou a recém-chegada e voltou a seus afazeres. Noeli observou o local, o espaço era grande, com várias janelas, muitos leitos e, ao lado de cada cama, uma mesa de cabeceira e uma cadeira, atrás da cabeceira da cama, havia um armário que a ocupante do leito poderia guardar seus pertences. Em todas as mesas de cabeceira, tinha um recipiente com água, um copo, um abajur e depois variava, em algumas havia livros, em outras, fotos, e, em outras ainda, frutas. Vovó, que pertences são guardados? Eu não trouxe nada. A senhora guarda alguma coisa? Tenho fotos, livros que ganhei, revistas e flores secas. Nestes armários, tem várias coisas. Algumas abrigadas. Guardam roupas, sapatos, gostam de se trocar. Também há enfeites, livros e muitas fotografias. Como isto é possível? Fotos, quis Noeli saber, foram plasmadas pela vontade de cada uma com a ajuda de uma trabalhadora que sabe fazer isto. São réplicas que tinham quando estavam no plano físico. Normalmente, suaviza a saudade ver retratos de familiares. Noeli pensou que não trocava mais de roupa porque estas não se sujavam, como nunca deu importância a este detalhe, e por se sentir confortável com o que vestia, somente colocou uma roupa quando saiu do hospital e com ela ficou. Não se interessou por ter fotos e livros, pegava emprestado quando queria ler. Não tinha nada e não sentia vontade de ter. Olhando tudo, sorrindo e cumprimentando a todos, Noeli, ao observar um leito, viu uma mulher sentada de cabeça baixa. Reconheceu-a e exclamou, Dona Pérola. A mulher levantou a cabeça e a olhou. É você, estranha? Digo, Moene. Sim, sou eu, Noeli. Como está? Melhor, respondeu Pérola. Você morreu? Digo, desencarnou? Faz tempo? Noeli sabia que os recém-desencarnados e os socorridos, quando se sentem melhor, perguntam muito sobre isto, querem falar sobre desencarnação. Talvez por estarem preocupados com as suas próprias, querem saber como foi a mudança do outro. Desencarnei, respondeu a filha de Violeta, há alguns meses. Vou residir aqui por uns tempos, para aprender a ser útil. Noeli se lembrou de que Pérola desencarnara havia alguns anos, sentou-se no leito ao lado dela, pegou em sua mão. Sofri com minha mudança de plano, contou Pérola. E, ao ver a visita atenta, desabafou, esperava que meu marido, mais velho que eu e adoentado, fosse falecer primeiro. Infelizmente, fizera planos para minha viuvez. Mas fui eu que desencarnei. Perturbei-me muito, não compreendi, não aceitei e fiquei no meu eslar. Senti-me esquecida, os filhos tinham os seus afazeres, meu marido arrumou uma namorada e estava se sentindo feliz. Como sofri! Um dia, lembrei da minha casa nesta cidade, sem entender, vim para ela. Uma antiga empregada, também desencarnada, ela é trabalhadora neste posto, foi me visitar e perguntou se eu não queria vir para o hospital, vim com ela e fiquei nesta parte, melhorei e entendi que meu corpo físico morrera, que precisava aceitar e aprender a viver com este corpo que sobreviveu. Estou sendo muito bem tratada aqui, mas estou com medo. Não sinta medo, pediu Noeli. A vida realmente continua. Queira aprender a viver no plano espiritual. Você está bem? Perguntou Pérola. Sim, estou. A desencarnação, para mim, foi uma bênção. Para mim, não. Estranha, desculpe, não queria chamá-la assim. Não precisa se desculpar. Meu nome é Noeli.
Penso, disse Pérola, olhando-a, que preciso me desculpar. Comprava seus objetos e tive muito lucro com eles. Pois eu lhe era grata por comprá-los. O dinheiro daqueles objetos me foi muito útil. Poderia ter-lhe pagado melhor, Pérola suspirou. Dona Pérola, pense que foi um negócio. Somente a senhora podia comprá-los de mim. Sou grata por isso. Se é para lhe fazer bem, eu a desculpo e agradeço à senhora. Obrigada, digo, Noeli. Maria, enquanto a neta conversava, tinha ido ajudar Marcília e, ao ver as duas se abraçarem, aproximou-se. Agora temos de ir. As duas sorriram e se despediram. Vó e neta voltaram ao corredor. Noeli parou e indagou. Vovó, agi errado vendendo os objetos da casa. Não agiu. Primeiro, você era a herdeira, depois, Pietro lhe deu, desejou, desencarnado, que herdasse tudo, o que na época não era muito. Ele se arrependeu pelo seu ato maldoso e, depois, por não ter tido coragem de assumi-la. E, mesmo se não fosse por este motivo, você ser filha do proprietário, também não teria agido errado. O proprietário não deu mais notícias, ele desencarnou, não pagou mais os empregados, e o solar não tinha mais dono. Não esperava encontrar Dona Pérola aqui, comentou Noeli. Prepare-se, estamos sempre reencontrando amigos, familiares e conhecidos, alguns em situações agradáveis e outros, nem tanto. Dona Pérola me pediu desculpas. Aqui no plano espiritual, explicou Maria, entendemos os fatos ocorridos com mais clareza. De fato, a única pessoa na cidade que podia comprar aqueles objetos era Pérola. Para ela, era um negócio e obteve bom lucro, mas foi bom também para você. Se não tivesse vendido, o que seria desses objetos? Você deu tudo da casa para os vizinhos do outro lado da rua e, com certeza, por eles desconhecerem o valor daquelas peças, elas seriam descartadas ou usadas como meros utensílios. Penso que não tem ninguém na cidade atualmente que entenda de peças raras e antigas. Você fez bem em vendê-las. O que acontecerá com Dona Pérola? Se possível, gostaria de ajudá-la. Agora ela não precisa mais de ajuda, respondeu Maria. Chegou aqui perturbada, sentindo-se muito enferma. Logo será transferida para a colônia para aprender a viver desencarnada e espero que seja útil. Maria a levou para conhecer as outras alas. Como Noeli tinha ajudado sua mãe nas enfermarias na colônia, não se admirou, viu ali abrigados e alguns trabalhadores conhecidos. Os socorridos que estavam se sentindo muito enfermos não a reconheceram. Conversou com alguns, dando incentivos carinhosos. Pronto, conheceu o posto todo. Exclamou a avó. Lembro-a de que não trabalhará aqui, mas poderá ir a todos os locais nesta casa de amor. Vamos agora ao cemitério, marquei com nossa equipe para levá-la lá e conhecer o que acontece. Volitaram. Chegaram ao cemitério, Noeli observou tudo admirada. Vovó, como este lugar está diferente. Você está vendo o mesmo local nos dois planos. Exclamou Maria. Você via, como encarnada, o que está na matéria densa. Agora está vendo também o que está no plano espiritual. Ali, naquela construção pequena, é um minúsculo posto de socorro, onde normalmente ficam desencarnados que, desligados do corpo morto, recebem os primeiros socorros. Alguns permanecem ali dias, outros horas, uns saem para vagar e, infelizmente, há os que voltam a seus eslares, mas a maioria vai para um posto de socorro, como viu no hospital, ou para as colônias. Todos os que aqui são enterrados recebem este auxílio? Perguntou Noeli. Infelizmente, não. Alguns são levados por aqueles que os odeiam, outros, por grupos de arruaceiros com quem se afinaram quando encarnados, uma porcentagem pequena continua ligada ao corpo físico por mais horas ou dias. São socorridos aqueles que fizeram por merecer. Estranha. Noeli se virou para ver quem a chamara. Viu 3 desencarnados rindo. São desencarnados que costumam vagar por aqui, elucidou Maria. Vêm ao cemitério normalmente para se divertir ou apreciar o movimento. Como eles me conhecem? Você é conhecida, logo verá o porquê e, se prestar atenção naquele que a chamou, o reconhecerá.
Ele é o filho da Cida, aquele que se embriagava e desencarnou ao cair de uma ponte, estava bêbado. Oi! Noeli cumprimentou-os, abanando a mão. Como estão vocês? O que escuto? A estranha nos cumprimentou. Oi! Estamos bem, obrigado. Vamos, minha neta, conhecer o abrigo, Maria a puxou. Os três desencarnados ficaram observando as duas e a seguiram, porém distantes alguns metros. Maria a levou para conhecer o posto de socorro. Observe que, em volta desta construção, tem uma suave luz azulada, é a proteção. A trabalhadora já nos viu e irá desligá-la para entrarmos. Vamos entrar rápido porque, assim que passarmos, será novamente ligada. O que acontece se não desligarem? Conseguiríamos passar? Noeli quis saber. Não passaríamos. É uma barreira intransponível. E o motivo é o mesmo do posto de socorro. Embora, respondeu Maria, este local não abriga por muito tempo nenhum socorrido, tem esta proteção para não ser atacado ou invadido. Neste local costumam vagar desencarnados que gostam de arruaças, e uma maneira de eles se divertirem é perturbando os trabalhadores. Vamos entrar. As duas entraram, o posto era um salão, não tinha janelas nem vitrôs, somente uma porta. Havia 6 leitos, 8 cadeiras e uma mesa. Esta é Sebastiana, trabalha como socorrista neste local, Maria a apresentou. Após cumprimentos, Maria explicou à neta, querida, sempre que necessitar, poderá vir aqui, tanto para trazer socorridos como para se refazer ou se abrigar se você se sentir ameaçada. Depois, vou ensiná-la a desligar o dispositivo. Despediram-se de Sebastiana, que desligou a proteção, sendo religada assim que saíram. Normalmente, explicou Maria, em quase todos os cemitérios, existem um local de socorro e trabalhadores que auxiliam os necessitados. Conforme o tamanho do local do plano físico, o do abrigo espiritual será igual, uns são enormes e são muitos os tarefeiros que trabalham neles, outros abrigos são de porte médio, e o nosso é pequeno, como é o do plano físico. Porém, todos eles têm como objetivo dar os primeiros socorros aos abrigados, mas estes não ficam por muito tempo. Não vi nenhum abrigado, somente uma socorrista estava lá, comentou Noeli. Sebastiana está sempre andando pelo cemitério e pela cidade, no momento, está esperando seu companheiro de tarefa, que trará 2 necessitados. Mesmo num local pequeno, há muito o que fazer. São muitos os imprudentes que desencarnam sem preparo, sem saber nada da mudança que farão. Vamos ao túmulo onde estão seus restos mortais. Noeli sabia bem onde estava o túmulo, admirou-se ao vê-lo. Vovó, quantas flores! Algumas secas, outras murchas, e estas recém-colhidas. O túmulo todo está coberto de ramalhetes floridos. Minha neta, nosso trabalho atualmente é atender aos pedidos que lhe fazem. E, junto dos pedidos, ofertam flores ou as trazem em agradecimento, pagam promessas. A senhora e mamãe não gostavam de promessas, e eu nunca as fiz. Ao pedir, torna-se receptivo para receber, elucidou Maria. O mais importante nesta receptividade seria tentar se modificar para melhor, trocar vícios por virtudes. Não fez nem fará diferença para você receber estes buquês. Porém, a maioria das pessoas traz flores com carinho e gratidão. Nenvis está chegando, quero que o conheça. Ele é o nosso orientador. Aproximou-se das duas um senhor de agradável aspecto. Sorridente, abraçou a neta de Maria. Desejo que esteja bem entre nós, falou Nenvis. Espero não lhe dar trabalho, sou uma aprendiz, disse Noeli. Todos nós somos, respondeu ele gentilmente. Minha neta, as pessoas que têm lhe trazido flores e algumas velas pensam que você é santa. Eu, santa? Sim, afirmou Nenvis. Mas eu não sou santa. O que é ser santa? Acho, respondeu Nenvis, tentando elucidar, que santo é aquele que é sábio. Se o ser humano tivesse sabedoria, não erraria mais. Se ainda comete erros, é por falta de compreensão. Deduzo que aquele que erra é imprudente e ignorante das verdades universais, divinas, e o santo, o sapiente, é aquele que compreende as verdades eternas, sente Deus em si e vê o Criador no outro.
Então a ignorância nos conduz normalmente ao erro, e a sapiência, à virtude. Perguntou Noeli. Creio que é isso mesmo, elucidou o orientador do grupo. Santo é aquele que tem o conhecimento da suprema realidade, de Deus. Isto porque quem realmente sente Deus em si no próximo passa a viver no bem e para o bem e não é mais capaz de errar. Acertos levam ao progresso. Eu estou longe de ser santa. Estão pensando erroneamente que sou uma. E agora? Não devemos nos importar com os títulos que nos dão, mas sim com o que podemos nos esforçar para ser, respondeu Nenvis. Você fará parte de nossa equipe e, pelo nosso trabalho, temos nos esforçado para sanar dores. Agradeço-os por fazerem este trabalho em meu nome. Nem sei ajudar, mas irei aprender. Você conhece algum santo? Não se encabule por ser chamada de santa, nem por julgar não ser. Sim, conheço muitos espíritos sábios, alguns receberam este título, mas a maioria não. Recentemente, fui assistir a uma palestra de um desencarnado que, nas suas 3 últimas encarnações, teve, depois de desencarnado, o título de santo. É realmente um espírito sábio. Também sei que, infelizmente, alguns que receberam este título não são ainda sábios, e até outros sofreram quando fizeram suas mudanças para o além. Eu não sofri, exclamou Noeli. Vou tentar não me encabular quando me chamarem deste título que estou longe de ser digna. Estou sentindo que aqui estamos com boas energias. Todos os encarnados que vêm aqui oram, esclareceu Nenvis. Orações sinceras deixam o local com energias benévolas e agradáveis. Preces com bons sentimentos nos ligam às forças benéficas, às energias restauradoras. Embora muitos venham aqui para ser servidos, infelizmente, a proporção dos que querem ser servidos é enorme. Aqueles que servem são a minoria. O mundo, opinou Maria, somente melhorará se, conscientes, deixarmos de ser servidos para servir. Todos os que vêm aqui recebem estas energias salutares? Perguntou Noeli. Infelizmente, não, respondeu Nenvis. Não recebe energias boas quem tem maus pensamentos. Quando alguém vem aqui com pensamentos negativos, as energias befênicas voltam à origem ou continuam aqui. Os membros da nossa equipe estão chegando, informou Maria, querem cumprimentá-la. Eles já a conheceram encarnada. Vou apresentá-los. Noeli observou-os, eles vieram volitando. Sentiu que os conhecia, foi abraçada, e Maria os apresentou. Esta é Clara, desencarnou há 30 anos, planeja reencarnar e ser médica. Conheceu Nenvis numa palestra, convidada, veio fazer parte de nossa pequena equipe. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco, exclamou Clara sorrindo. Este é Leocárcio, continuou Maria, tem pouco tempo de desencarnado. Você deve lembrar dele, é esposo de Isildinha, que ia pegar remédios, morava do outro lado da cidade. Noeli não se lembrou dele, mas sim de Isildinha, e perguntou. Como está Isildinha? Foi para ficar perto dela, respondeu Leocárcio. Que pedi para trabalhar na equipe. Nas minhas horas de folga, vou visitá-la. Ela está com muitos problemas, mas, com minha ajuda, carinho e incentivo, os enfrenta com coragem. Alegro-me por você estar entre nós. Sou também um aprendiz. Este é Carlos, mostrou Maria. Noeli observou-o, era um moço bonito e sinático, sorrindo, cumprimentou-a. Faço parte da equipe desde que Maria fazia remédios. Naquele tempo, trabalhava com Nenvis num posto de socorro. De um grande hospital, ele vinha ajudar Maria algumas horas por semana e eu o acompanhava. Gostei muito de trabalhar com ervas, fiz cursos sobre o assunto. Agora estou trabalhando aqui, continuo com meus estudos na colônia e ajudo no hospital da cidade. Seja bem-vinda. Noeli, determinou Nenvis, você no começo não ficará sozinha. Estará sempre com um de nós, irá também descansar algumas horas por dia no seu cantinho no posto de socorro do hospital. Você verá muitos espíritos bons trabalhando conosco e outros não. Já viu aqueles desencarnados que, ociosos, vagam por aí, irá ver também os que sofrem, embora já os tenha visto nos hospitais da colônia. Infelizmente, encontrará desencarnados imprudentes e maus.
Não deve se assustar nem confrontá-los, não responda às provocações. Pelo nosso trabalho, nos envolvemos com eles. Com estes imprudentes, Noeli quis saber. O objetivo no momento de nossa tarefa é auxiliar encarnados que pedem e, por isto, se tornam receptivos a receber. Verá que muitos destes atendimentos são trabalhosos e, em alguns, defrontamo-nos com obsessões, que podem acontecer por muitos motivos. O que nos dá mais trabalho é afastar espíritos vingativos. Sim, encontramo-nos, em algumas de nossas tarefas, com desencarnados que se autodenominam maus. Nestes casos, Carlos e eu, por termos mais experiência, conversamos com eles e tentamos ajudar tanto o encarnado como o desencarnado. Com certeza, falou Noeli, esta tarefa será para mim um grande aprendizado. Agradeço-os e espero não atrapalhá-los. Pergunte, minha neta, pergunte sempre que tiver dúvidas, aconselhou Maria. Noeli olhou para os desencarnados que cumprimentara, eles estavam atrás de um túmulo observando-os e os tentavam escutar. Vocês não sentem vontade de ajudar a todos? Como aqueles ali? A filha de Violeta quis saber. Não ouviu o que dissemos? Falou Nenvis. Ajudamos os receptivos, ou seja, aqueles que querem receber. Infelizmente, ajudar os que não querem seria forçá-los, e isto não costuma dar certo. Todos nós temos o livre-arbítrio. Mesmo em auxílio a um encarnado receptivo que envolva desencarnado, somente oferecemos ajuda a este, se aceita, o problema se resolve, se não, tentamos instruir o encarnado a sair da faixa vibracional do imprudente para não receber mais sua influência. Que trabalhão! Será que sou capaz? Pensou Noeli. Claro que sim, minha neta, exclamou Maria. Você é mais capaz do que pensa. Ela entendeu que todos ali ouviam pensamentos. Noeli teve aulas sobre o assunto, mas tinha muito ainda que aprender, sorriu e determinou. Vou prestar mais atenção no que penso. Nós sempre devemos prestar atenção aos nossos pensamentos, recomendou o orientador da equipe. Estejamos encarnados ou desencarnados, atraímos muitas coisas pelos nossos pensamentos, seja ruins ou bons. Pensamentos otimistas nos trazem alegrias, nos dão boa energia. Recebemos pedidos que não procedem, ou seja, nos quais não podemos interferir. Perguntou Noeli. Muitos, respondeu Leocárcio. Uns querem que chova, outros não, alguns pedem para seu time ganhar e outros rogam para que o outro vença. Infelizmente, esclareceu Nenvis, recebemos pedidos nos quais não podemos interferir, porém aqueles que pedem recebem de nós energias benéficas por orarem e alguns podemos ajudar no que realmente necessitam. São muitos casos interessantes. Pronta para começar a trabalhar, Noeli? Perguntou Clara. Vejo encarnados se aproximando com flores. Noeli sorriu e olhou para a entrada do cemitério. Capítulo 13. Um caso interessante. Duas senhoras se aproximaram do túmulo, em base com flores. Conversavam. Obrigada por ter vindo comigo, Clotilde. Sinto medo de vir ao cemitério sozinha. Venho para pagar a promessa. A Santinha fez o que pedi. Será certo, Maria Luísa, chamá-la de Santinha. Ah, Clotilde, como chamá-la? Santa Estranha? Com certeza é falta de respeito. Santa Sofia? Sofia não era o nome dela. Pelo nome mesmo, que é tão diferente, e poucos pronunciam corretamente. Santinha é cari nosso. Vamos colocar as flores. Santinha, vim pagar a promessa. Meu marido melhorou muito. E se for passageiro, se seu esposo ficar de novo agressivo? Aí peço novamente para a Santinha. Vamos orar. As duas colocaram as flores no túmulo e rezaram. Noeli estava curiosa, e Maria a esclareceu. O marido de Maria Luísa estava muito nervoso e agressivo, ela nos pediu ajuda. Fomos à sua residência e vimos que a causa da desavença era o irmão dele desencarnado. Este espírito estava há 8 anos no plano espiritual, chegou a ser socorrido, mas não quis ficar abrigado, saiu e ficou vagando. Gostou de ficar com o irmão. Este espírito, quando encarnado, foi autoritário e começou a dar palpites na vida do marido de Maria Luísa, que recebia sua opinião. O desencarnado queria que o irmão também fosse autoritário e tratasse a esposa com indelicadeza.
Conversamos com este espírito, tentando convencê-lo de que estava agindo errado, o levamos para um posto de socorro longe daqui e o colocamos para fazer uma tarefa que gostou, assim o afastamos deste lar. Conversamos com o casal enquanto seus corpos físicos dormiam, pedindo a eles para terem paciência um com o outro e dissemos ao marido que ele não deveria mais clamar pelo irmão nem aceitá-lo por perto. A paz voltou a este lar. As duas senhoras foram embora. Todos pagam as promessas? Quis Noeli saber. Não prestamos atenção neste fato, respondeu Nenvis. Penso que a maioria paga. Vejo, neste ato, um agradecimento. Aquele que é grato está aprendendo a amar, e quem agradece fica receptivo a sempre receber. Para nós, não faz diferença se pagam ou não. Porém, para algumas pessoas que não cumpriram as promessas, esta atitude pode vir a perturbá-las, porque deixaram de fazer algo que se determinarão. Poderiam muito bem pedir, tornarem-se receptivos, sem prometer algo em troca. Aproximou-se do túmulo, uma menina. Noeli observou-a, a garota trazia uma pequenina flor. Suas vestes estavam rotas, em alguns lugares remendadas, e não estava limpa, seus cabelos estavam empastados. A garota colocou timidamente a florzinha num canto direito da laje. Santinha, pensou a menina, e todos da equipe ouviram, nos ajude. Sei que a senhora está perto de Deus e pode resolver nossos problemas. Ave Maria! Esta menina tem 12 anos, informou Carlos, por estar anêmica e por estar passando por muitas privações, aparenta ter bem menos. O que de fato ela pede? Perguntou Noeli. Com certeza, auxílio para sua família, que é problemática, falou Nenvis e determinou, Noeli e Carlos, acompanhem-na e tentem ajudá-la no que for possível. Ela me trouxe uma pequena flor. Noeli se emocionou, e lágrimas escorreram pelo rosto quando ela viu a garota chorar. Minha neta, aconselhou Maria, a maioria dos pedidos nos causa comoção, devemos nos controlar. Sentir piedade sem nada fazer é inútil. Mas eu quero ajudá-la. Então se esforce, aconselhou Maria. Com certeza você e Carlos ajudarão esta garota. A menina saiu apressada, Carlos e Noeli acompanharam-na e ouviram a garota pensar. Tenho de voltar rápido, senão, vovó ficará brava. E quando ela descobrir que peguei a flor da planta dela, talvez leve uns tapas. Tomara que ela não tenha bebido. Tenho de fazer muitas coisas ainda. Estou cansada. Os tapas que vovó me deu ontem à noite ainda estão doendo. A menina andava rápido, depois de uns 20 minutos de caminhada, chegou a uma casinha simples. Uma senhora estava sentada numa cadeira e, ao ver a garota, perguntou. Aonde você foi, Glorinha? Já lavou a roupa? Carlos e Noeli ficaram sabendo que a garota era chamada de Glorinha. Coloquei-a de molho, vou lavar, respondeu a menina. Aonde foi? Ao cemitério, pedir ajuda à Santinha. Menina inútil, exclamou a senhora, você acredita que uma mulher feia, como era estranha, faz algum milagre? O que ela pode fazer por nós? Dar juízo à sua mãe? Alimentos de ricos para nós? Você é uma garota insuportável. Todos os que fazem pedidos levam flores, e você, o que levou? A senhora olhou para o vaso, em que antes havia a pequena flor, e gritou. Você pegou a flor do vaso? Ladra, vou lhe bater.